no telão, no livro de 1 Coríntios 2, só o versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Glória a Deus. Que a gente possa estar aqui reunido com o desejo mais profundo em nossas almas de adorar o Senhor. E com toda certeza Ele vai manifestar a sua presença neste lugar. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, 9. Um pequeno trechinho da palavra aqui, mas que fala com uma profundidade muito grande. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só que versículo maravilhoso, né? A palavra chega a emocionar a gente, porque por mais que a gente estudar, por mais que a gente buscar conhecimento, por mais que a gente procurar interagir uns com os outros, né? Contando as bênçãos, contando as vitórias que a gente tem alcançado, a palavra de Deus ela é bem clara, que nada do que os nossos olhos veem, ou que os nossos ouvidos ouvirem, se compara, né, ao que Deus tem preparado para nós ainda, né? Isso falando no futuro, no que há de vir. Então, com toda certeza, se a luta está difícil hoje, se as batalhas são árduas, né? Se passamos por essas dificuldades e tristezas, o que conforta a gente saber, né, que Deus tem algo preparado e que é muito, muito melhor para nós e ainda há de vir, seja nas nossas vidas, ou seja após, né, o Senhor nos levar para Ele, enfim, algo muito bom está preparado para cada um de nós. Então a gente tem que buscar cada dia mais, né, demonstrar o nosso amor a Deus, demonstrar o nosso amor também uns pelos outros, né, que isso é uma regra imposta pelo próprio Deus, né, que não tem como a gente amar a Deus se a gente não amar o nosso próximo. Isso é impossível, né? Então, primeiramente, a gente tem que buscar amar os nossos irmãos, viver em comunhão, em união e amar o nosso Deus, né, que está acima de tudo e de todos. Dessa forma, essa promessa que está aqui, ó, em 1 Coríntios 2, 9, ela vai se cumprir nas nossas vidas e vai ser maravilhoso, né, receber isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu ouvi uma vez uma frase aqui de um pregador que impactou muito. Ele falou a seguinte frase aqui: amar a Deus muitas vezes é fácil, o difícil é você amar aquilo que Deus ama, né? Porque sim, é fácil amar Deus, Deus não está aqui convivendo com a gente, né? Ele não está pisando no nosso pé muitas vezes, ou falando coisas que nos entristecem, mas muitas vezes essas pessoas que pisam no nosso pé, que nos machucam, isso é aquilo que Deus ama, né? Ele ama incondicionalmente. Então a gente tem que buscar isso mais e mais na nossa vida, né? Conviver em comunhão, conviver em amor. Primeiramente no nosso lar, né? Que é onde muitas vezes a gente se revela. Muitas vezes é fácil a gente ser bonzinho na frente dos outros, mas no nosso lar, na nossa casa, o nosso mais próximo ali, é onde a gente tem que ser amável, a gente tem que ser carinhoso, né? É isso, esse é o recado que Deus tem para nós no dia de hoje. Amar sem olhar quem, no nosso trabalho. Muitas vezes no trabalho a gente enfrenta coisas complicadas, pessoas difíceis, e muitas vezes as pessoas difíceis somos nós, né? Às vezes a gente nem nota. Às vezes nós estamos sendo as pessoas difíceis para os outros. Então que Deus possa nos guiar, que o Espírito Santo possa falar no profundo de nossas almas, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas em Cristo nós somos aperfeiçoados e santificados. Amém? Vamos estar orando então e entregando essa noite ao Senhor os nossos corações e o nosso louvor. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor. Eu te agradeço em primeiro lugar, meu Deus, por cada família, Pai, representada aqui na sua casa nessa noite, por cada pessoa, cada vida preciosa, Pai, tanto para o Senhor quanto para nós.
nós possamos amar cada dia mais. Te agradeço pela vida, te agradeço pelos nossos trabalhos, te agradeço pelos nossos lares, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para os que têm, pelos nossos bisnetos, para aqueles que também já os têm, pelas nossas mães, pais, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, por toda a nossa família, que é um presente do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui na sua casa. Nós vamos te louvar nessa noite. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor manifeste a sua presença nesse lugar, porque a sua presença é real em todos os lugares. Nós precisamos, Senhor, da manifestação da sua glória no nosso meio, que o seu Espírito possa passear pelo nosso meio e louvar junto conosco. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Existe um rio, né? O rio que sai do trono de Deus. Esse flui para nós a maneira que cada um precisa, né? Seja libertação, seja alegria, seja força, seja cura, seja paz. Esse rio, ele transborda nosso coração, né? Senhor,
Ele é o manancial, Ele é a nossa fonte de vida. É Ele que joga a fonte de vida para nós. Amém?
visão é muito limitada, mas a do Senhor é diferente, amém? Nós vamos estar entregando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, louvando com minha alma e agradece ao Senhor. Uma boa noite a todos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos nesta noite aqui todos reunidos na presença do Senhor para entregarmos os nossos louvores a Ele e entregarmos nossas orações. Por mais um momento, irmãos, feche seus olhos neste momento. Quem puder ficar em pé, se quiser ficar em pé, pode ficar. Vamos abrir nosso coração para Ele esta noite. Abrir e entregar para Ele, porque Deus tem sido tão misericordioso de todos nós, Deus tem sido tão bom. Até aqui Ele tem nos ajudado grandemente com a nossa luz, Ele tem conhecido todos os nossos passos. Vamos orar. Querido Deus amado Pai, Santa Palavra desse Deus, e o teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, Jesus
Tá vendo? Vou parar um pouquinho aí. Se ele ajuda as nossas fraquezas, então nós vamos nos tornar fortes. Porque ele ajuda as nossas fraquezas. Amém? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eu falo isso. Né? A gente pede ao Senhor, devemos orar, devemos pedir, né? Devemos clamar, mas nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos, nem eu nem você, nós não sabemos, irmãos, pedir como convém. Mas o mesmo Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá vendo? É o que eu sempre falo, né? Você deita de um jeito, às vezes abatido, triste, e levanta de outro. Levanta animado, levanta alegre, fala, mas ontem eu estava de um jeito, hoje eu estou de outro. Jesus, né, o Espírito Santo trabalhou no turno da noite, no decorrer daquela noite. Ele sabia como você estava quando você deitou. E ele intercedeu por você. Olha que coisa tremenda. Ele intercede por nós, igreja, com gemidos inexprimíveis. Tá vendo? E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está vendo que tremendo? E aquele que examina os corações. Nós sabemos que o nosso Deus examina os corações. Jesus conhece que vai lá dentro do teu coração, né? Teus sentimentos, tuas emoções. O Senhor conhece, né? E sabemos que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Irmãos, Jesus, nosso Deus, ele não fala para a nossa carne. Quando você, às vezes, fala assim, eu estou tão cansado, né? Estou tão desanimado. Isso aí é a sua carne falando. Mas se o teu espírito buscar a Deus, você se fortalece. Entendeu? Você se fortalece, porque você não vai andar segundo aquilo que você está sentindo, mas segundo aquilo que o Senhor faz você crer pela palavra dele. O Espírito Santo ajuda nós, amados, na nossa fraqueza. Ele nos ajuda, ele dá alegria, ele dá força para nós, né? Ele nos ajuda a vencer. Então, veja bem, pega para mim aí o Hudson, 1 Crônicas 28:9, nós vamos ver aqui um conselho, né? Um conselho que Davi dava para o seu filho Salomão, né? Olha só o que Davi falava. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Vou parar aqui um pouquinho. Esquadrinhar, ele está medindo minuciosamente. Coração. Amados, o coração é terra que só Deus pisa. Eu estou sentindo, eu não estou sentindo. O que o Senhor fala sobre coisas disso? Eu estou sentindo, não, eu não estou sentindo. O nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Amados, quem já teve a experiência de falar assim, eu estou sentindo algo, e depois você vai ver que não era nada daquilo que você estava sentindo. Não era nada. Era apenas o teu coração. Eu vou acrescentar um pouquinho. Teu coração enganoso, né? Que te perturbou, que te afligiu, né? Mas que na verdade não era nada daquilo. Ele te enganou. Coração é enganoso, entendeu? Então veja bem, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Tá vendo? Deus entende, lógico, ele é Deus, né?
que a gente pensa. Aí Davi falou para Salomão: se o buscares, Salomão, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Está vendo? Se nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrá-lo. E se a gente não buscar? Qual foi o conselho que Davi deu para Salomão? Olha aqui, ó. Olha lá. Está aí, né? Ó. Se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Porque não busca, né? O Senhor também vai rejeitar. Então a gente tem que buscar. Mesmo na nossa pouca força. É uma das cartas lá de Apocalipse, né? Mesmo tendo pouca força, a pessoa ficou firme com Deus. Mesmo às vezes a gente se arrastando, vamos simbolicamente falando, né? Mas você fala: não, Senhor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Aí você então tem que falar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Diga isso. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, a situação pode estar te apresentando de uma forma, mas o que a tua boca está falando? Nós vamos comer o que a nossa boca está falando, irmãos. Imagina assim, eu levanto pela manhã, não estou com nada. Aí, eu abro a minha boca e começo a falar: ai, eu estou fraca. Ai, eu estou triste. Eu já tive essa experiência de falar isso. Eu já tive. Né, Sandra? A Sandra me acompanhou muitas vezes. Depois eu ia lá e falava assim: vamos falar diferente, Sandra. Chegava a segundona lá, falava assim: vamos orar. Nós vamos falar diferente. Olha o que nós estamos falando. Aí nós começamos a orar de forma diferente. E não comentar os problemas. Não falar as nossas fraquezas. Tá entendendo? Não fale a sua fraqueza. Eu estou assim. Eu sempre fui assim. Eu não vou conseguir. Será? Será que eu vou? Como será? Olha, no âmbito espiritual, quanta coisa negativa nós estamos jogando lá. E a gente sabe que não vai perder lá, amados. Aquilo vai voltar para nós. Agora, se você falar assim: olha só, Deus nos ensinando, repete comigo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Isso significa: em tudo que eu estou passando, o meu Redentor, ele vive. Ontem ainda a mensagem foi tremenda, né? Jesus ressuscitou a Lázaro, morto, enterrado há 4 dias, decompondo. Morto não ouve. Morto ouve, João? Não ouve. Mas quando Jesus chegou no sepulcro, ele falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu, se levantou e saiu. Por quê? Porque Jesus é vida. Nós servimos Jesus vida. Nós não servimos um Deus morto. E é Ele que nos ajuda. O Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Então diga para quem está perto de você: você pode vencer. Você pode vencer. Você pode vencer. Em nome de Jesus, você pode. Sabe por que a gente pode? Porque Ele já pagou o preço por mim e por você. Ô, irmãos, não foi fácil Jesus pagar o preço por nós, não. Viu? Ele afrontou escárnio, ele afrontou um monte de coisa. Ele foi afrontado, né? Ele afrontou não, ele foi afrontado. Ele enfrentou, melhor dizendo, as afrontas. Tinha hora que ele abaixava a cabeça e não respondia nada. Tinha hora que ele respondia. Só que ele sabia responder. Então olha para mim e diga assim: ó, que as palavras da minha boca, da meditação do meu coração
sejam agradáveis a ti, Senhor. Nós não podemos falar qualquer coisa não, amados. Até a gente pode falar, mas não devemos falar. Se a gente falar algo, o que Jó falou? O que eu temia? O que esse temer é? Medo. Se você tem medo de algo, não é esse o espírito que Deus nos deu. O que eu temia, me aconteceu. Diga, não terei medo. Serei ousado. Em nome de Jesus. Este é o espírito que Deus nos deu. De ousadia, irmãos. Todos nós aqui que temos Jesus, todos nós temos. Nós temos uma unção. Sabia? Então, usa esta unção. Em nome de Jesus. Nós não vamos vencer por nossa força. É o Espírito Santo, amados. É o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós. É Ele quem nos ajuda, né? Na nossa fraqueza. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos ilumina. Tem nenhum som. Então, amados, veja bem. Opa, deu. Então, é o Espírito Santo. Ó, diga comigo, graça. Quem já provou da graça de Deus aqui? Nós estamos no tempo da graça, irmãos. Quando você diz assim, às vezes você até pode falar, né, irmã Madeleine? Eu não vou conseguir. Na mesma hora, o Espírito Santo que habita em nós, ele fala assim, eu sou contigo. Você vê, ele nos ama. Ele fala assim, você vai vencer. Eu te ajudo. Então, se ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nós somos mais do que vencedores. Que a graça do Senhor é tremenda, amados. Glória a Deus por isso, né? Glórias a Deus por isso. Coloca o Salmo 7, verso 9, Hudson. Salmo 7, versículo 9. Ainda é do verso 27. Deus, aquele que examina o coração, né? Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Quem crê que Deus está acima de tudo e de todos? Ele está no comando. E ele tem o domínio nas mãos dele. Entendeu? Tenha já fim a malícia dos ímpios. O ímpio, ele age com maldade, irmãos. Ele age sorri na tua frente, mas arma por detrás. O ímpio é ímpio. Não espere que o ímpio seja bom, porque ele não é. Né? Mas o que o Senhor fala? Tenha já fim a malícia dos ímpios. O Senhor, eu falo sempre aqui, ele solta a corda e a pessoa pensa que está ganhando, né? Uma hora que ele puxar, eu falo assim, sai da frente, viu? Porque ele puxa mesmo e trata. Porque o Senhor está no controle. Amém? Ele está no controle. Atos 1:24, Hudson. Atos 1:24. Olha a ação, irmãos, do Espírito Santo. Nesse versículo aqui, dava uma mensagem enorme. Nós temos que aprender a depender do Espírito Santo. Nós temos que aprender a depender. Quantas vezes nós tomamos atitude por nós mesmos, sem você ter aquela certeza que é o Espírito Santo, que quando tudo encaixa na hora dele, né? Veja bem, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações, de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Aí quando Judas tinha traído Jesus, né, tirou a própria vida, depois eles lançaram a sorte, né, para ver quem ia ocupar o lugar, né, de Judas, entendeu? Então você vê só, eles pediram o Espírito Santo. Vocês lembram de outros textos que eles oravam e pediam ao Senhor, né, a direção, e o Espírito
Santo concedia, ele dava sinal. Irmãos, nós servimos o mesmo Deus. Ele não mudou. O nosso Deus é Deus de sinais. Ele dá sinal. E quando ele der um sinal, pega esse sinal como resposta de Deus. E não deixe o inimigo te lançar dúvida na tua mente. Pegou um sinal. Deus deu o sinal. Pegou o sinal. Segura o sinal. Porque o diabo é tão astuto que ele pode querer confundir a tua mente. Entendeu? Ele pode, se você deixar. Agora, se você falar, não, o Senhor me deu sinal e eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, você tem convicção. Está entendendo, irmão? Sirva a Deus com convicção. Glória a Deus. E o versículo 28, olha só. E saber, esse versículo aqui, não adianta você, tipo assim, contestar. Muitos contestam uma coisa, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que fala aqui? Todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. E quando esse todas as coisas for, ó, todas as coisas não foi do teu jeito. E quando a resposta de Deus para você não foi aquilo que você esperava? E por que você orou e de repente não foi como você pensava? Mas o que diz a palavra? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá vendo? Tudo, todas, contribuem para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Às vezes você passa por situações e você fala, ah, meu Deus, mas vai contribuir para o teu bem. Vai contribuir para o teu bem, né? Daqueles que são chamados por seu decreto. Aí vem uma pergunta do Senhor Jesus. Crês tu isto? Você crê que é assim? A palavra diz que é. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Tem hora que você passa por situação que você fala assim, ah, eu não acredito. Né? Então, amados, que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, ele é residente em nós, ele mora. Ele não mora aqui na parede, ó, nem na placa lá fora. É aqui, ó, é em você. Você é a igreja, eu sou a igreja. Cada dia mais, o que nós devemos fazer, amados? Ficar firme. Entendeu? Firme. Porque a gente está vendo tantas coisas acontecerem, né? Coisas que às vezes as pessoas que não têm Deus ficam com medo. O que vai ser? Só Deus sabe. O que nós vamos enfrentar? Só Deus sabe. O Espírito Santo fala aqui, ó, não presumas do dia de amanhã. Você não sabe o que produzirá o dia. Não fica pensando o que vai ser amanhã. Ah, e o fim do mês, e o outro mês, e dezembro, meu Deus. Nós nem entramos ainda em agosto. Você está pensando já em dezembro. E depois não quer ficar dando chilique, né? Está entendendo isso? Ou dar chilique? A preocupação em demasia faz mal. O que o Espírito Santo tem nos ensinado? A viver um dia de cada vez. Eu vou pegar os estudantes aqui. Vai começar a aula, né? Vai acabar a folga. Joia, vocês estão contentes? Demais, né? Veja bem. Uma comparação, João. Uma comparação. Começa essa aula, tem lá um dia lá na casa de uma prova. Aí eles já deixam os alunos meio maquinho, né? Já pega a semana inteira, né? Prova. Se for pegar tudo aquilo lá, meu Deus, ai meu Deus, prova. Não.
Que dia que eu tenho prova, uma comparação? Que dia que eu tenho prova de matemática? Eu vou ser na quarta, então eu vou estudar aquela prova. Esquece o resto. Aí depois, qual que é a próxima prova? Geografia, é decoreba. Então eu vou decorar, eu vou estudar. Matemática é raciocínio. Entender a explicação na classe, bomba. Não vai entender. Matemática tem que prestar atenção na explicação da pessoa. Ó, nós estamos aqui, o professor está nos ensinando. Um dia de cada vez. Se nós perdermos a explicação do professor, vai dar chilique na gente. Quem está entendendo a palavra? Amém? Um dia de cada vez. A vida de um homem não possui na abundância dos bens que ele possui. O que o Senhor fala para nós? Tendo o que vestir, o que comer e o que vestir, o que mais? Dê graças a Deus. Amém? Eu tenho aqui um arroz, um feijão, um ovo. Bem feitinho. No capricho, arroz com feijão, um ovinho. Glória a Deus. Que eu posso comer o meu arroz, meu feijão, meu ovo. E quantos que tem um monte de coisa e não pode comer porque é doente? A gente tem que aprender a dar graças a Deus. Sermos gratos ao Senhor, amados. Você já agradeceu a Deus no dia de hoje? Você agradeceu a Deus o que você comeu, o que você bebeu? Agradeceu a Deus pela sua família? Ele está no controle. O Senhor está no controle. Até de toda essa que nós estamos vendo aí no mundo político aí, Deus está no controle. Diga comigo assim, nós dependemos de Deus. Você sabia? Quem tem o Senhor Jesus como pastor não vai faltar nada na mesa. O Senhor é o meu pastor. Nunca me faltará. Ele é aquele que nos dá o pão de cada dia. Não falta, amados. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O que a gente tem que aprender? Estou precisando de tal coisa. Entrega para o Senhor. Espera nele. Ele tudo fará. E ele faz. Ele faz o melhor para nós. A gente tem que aprender a ser crente, né, amados? Eu falo assim, a gente tem que aprender a ser crente na luta, né? Nas dificuldades. Lembrar da palavra do Senhor e verdadeiramente crer. A mensagem de ontem, quem veio e prestou muita atenção, ela foi muito profunda. Nós temos que crer. Jesus está aqui. Ele é essa palavra que eu estou falando. Ele está aqui. E o Espírito Santo fala à igreja. Quem pregou hoje? Pastora Luzia. Tudo bem. A voz é minha, mas as palavras não podem ser. Eu tenho 2 ouvidos para ouvir. Um coração para receber a palavra. Agora, eu colocá-la em prática depende de mim, assim como depende de você. Quer ter vitória? Quem quer ter vitória das lutas aqui? Não foque nos problemas. Amados, como Deus nos ama. Quanto que o Espírito Santo tem nos ensinado para não focar no problema. Você viu como que ele é paciente, longânimo? Por que sempre o Espírito Santo está falando para nós não focar? Porque ele conhece o pensamento e o coração e sabe quando você focou. E sabe que te enfraqueceu, sabe que te entristeceu. Então, novamente, com amor, ele vem e fala, não olhe o problema, olhe a palavra. Medita nela. Ela é a nossa força, irmãos. Ela é a nossa força.
Nós temos o que a nossa boca diz. O que a nossa boca está falando? O que a nossa santa boca está falando? O que nós estamos proferindo? Principalmente quando a gente enfrenta. O que nós estamos falando? Raciocina nisso. Pense nisso. E no proferir das nossas palavras, irmãos, vamos profetizar a bênção do Senhor. Amém? A bênção do Senhor é que enriquece e não nos acrescenta dores. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Olha o que Deus tem te dado, agradeça, glorifica e sempre tenha o temor do Senhor no coração. Lembra Davi aconselhando Salomão? Se você o buscar, será achado de ti. Mas, porém, se você não o buscar, o Senhor vai te rejeitar. Nós temos que buscar o Senhor, tá? E depender dele. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe tudo. E ele muda a circunstância. Ele muda a circunstância. Quando você pensa assim, mas Senhor, não vai ter fim isso. Às vezes você está falando isso, de repente o anjo já está lá com a bênção, vamos dizer assim, a bênção final no tocante àquele problema. Ó, vitória. Então, quando você questiona, às vezes você pode impedir com que aquela bênção seja entregue. A gente pode impedir. Por quê? Porque Deus vê dúvida no nosso coração. E aquele que duvida não recebe. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ressuscitou a Lázaro e quando ele disse para Marta e Maria, eu já te hei dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Grava isso para essa semana, se tu creres. O Senhor, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Amém, Igreja de Deus? Confia. Venha o que vier, haja o que houver, busca ao Senhor, entrega, confia, descansa. O Senhor está no controle. Amém? Não se desespere. Vamos ficar em pé para a gente orar, amados? Intercede, clama ao Senhor. O Espírito Santo conhece o teu interior. Amém? Vamos falar, fale com Ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer a tua palavra. Jesus, o Senhor é a graça, meu Deus. O Senhor é a graça que nós precisamos cada dia da nossa vida, Pai. Para a gente vencer os obstáculos. Espírito Santo do Senhor. O Senhor está ouvindo agora a oração de cada irmão, Senhor. O que cada um contigo está falando, Pai. O Senhor conhece o que cada um está passando. Pai, o problema que cada um está enfrentando, Senhor. Tu és conhecedor, meu Pai. Então nós entregamos nas tuas santas mãos, Pai. Cada família aqui representada. Espírito Santo, nós sabemos que não é por muito falar que o Senhor vai agir. Não, Pai. Não é na nossa força, Pai. Não é na nossa força. É na tua força. É na tua força que a gente vence. O Senhor é o nosso amparo, a nossa fortaleza. E nós louvamos o teu nome, Jesus. E te agradecemos os teus conselhos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o agir do teu Espírito, Senhor? Ninguém pode impedir. Pai, colocamos as famílias nas tuas mãos. E pedimos o agir do teu Espírito, Pai. Onde houver enfermidade, tu és a cura, Senhor. Tu és a solução, Senhor, para cada problema. Então nós entregamos cada um nas tuas mãos. Senhor, como Davi aconselhou a Salomão, seu filho,
para buscar a Deus, nós também pedimos ao Senhor que nossa família, nossos entes queridos possam te buscar. Possam te buscar. Então, abra os olhos espirituais enquanto é tempo, Senhor. Enquanto o Senhor está dando vida, enquanto a pessoa tem vida, que possa ter, Senhor, na mente a necessidade para te buscar. Em nome de Jesus. Para ter a comunhão com o Senhor e saber o teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Vem fortalecer cada um. Vem fortalecer ao Santo Deus com o teu poder, Pai. Com a tua graça santa. Graça maravilhosa, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Tu és bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Pai, o nosso Deus é bom e misericordioso. Te agradecemos e dizemos amém e amém. A igreja pode sentar um pouquinho. Eu vou cantar com os irmãos os nossos louvores de segunda e de tarde da bênção, né, Terezinha? Vamos cantar? Deus é o nosso amparo, a nossa fortaleza na tribulação. Ainda que a terra trema, ainda que a terra trema, céus e terra poderão passar. Céus e terra poderão passar. Não, não, não passará. Não. Nosso amparo, a nossa fortaleza na tribulação. Os montes para o mar, podemos confiar. Podemos confiar. Céus e terra poderão passar. Céus e terra poderão passar. Não, não, não passará. Não passará. Aleluia, glória a Deus. Está vendo? Deus é o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso pronto auxílio na tribulação. É um salmo, né, que a gente cantou. O Senhor é o meu pastor. Vamos lá, vamos tirar as irmãs aí da tarde da bênção. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor? O Senhor é o meu pastor. Isso. Me faltará o Senhor. Nada me faltará, ainda pelo vale, ainda pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, o Senhor, nada me faltará, o Senhor, nada me faltará. Tá vendo, irmãos? Então comida tá caro. Eu nunca falo isso em casa. Eu falo, não vai faltar nesta mesa, né, Sandra? Para mim e para todos quanto aqui chegarem, vai ter com abundância. Tal coisa está cara. Não falo isso. De jeito nenhum. Eu falo que o Senhor multiplica. Ele multiplica tudo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vamos louvar? Eleva. Vamos lá? Vai nesse, isso aí. Para os montes. De onde me virá o socorro? Virá o meu socorro. O meu socorro
Venho, minha alegria, minha alegria. Eleva os meus olhos para os montes, de onde a sombra do Senhor, onipotente descansará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem que habitar, a sombra do Senhor, onipotente descansará, direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia. De quantos salmos a gente louvou? Né? Que gostoso, né? Quarta-feira, dia de segunda. Mais da segunda, né, Nisso? Pai da bênção. A gente louva o Senhor, né? E cantamos os salmos. E a gente sai renovado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus seja louvado na nossa vida, né? Amanhã, segunda-feira, temos a oração e devemos buscar a face do Senhor. Viu o conselho que Davi deu para Salomão, né? Se você o buscar, vai ser achado de ti. Mas, porém, se o deixares, olha, rejeitar-te-á para sempre. Quem busca, encontra. Né, amados? Quem busca, encontra. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Amém? Vamos ficar em pé. Sejamos mesmo servos do Senhor, contando sempre com o Espírito Santo, o Espírito da graça do Senhor. É Ele quem nos ajuda. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração. Bendito seja Deus. Te agradecemos, Jesus, por este culto a Ti, Pai. Pedimos a Tua bênção para cada um que aqui está. O Senhor nos despeça, Pai, na proteção divina. Guarda a nossa família, Pai. Os de perto, os de longe, livra do mal. Venha proteger cada família aqui, Pai. Os nossos jovens, adolescentes. Nós pedimos a bênção sobre nossas crianças. Livrai-nos do mal, Senhor. Jesus, quando o Senhor orava, o Senhor pedia ao Pai, para os seus discípulos, Pai, eu não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os livres do mal. Jesus, se o Senhor orou assim, imagina nós seguimos o teu exemplo, livrai-nos, Pai, de todo o mal que há neste mundo e guarda-nos pelo teu poder. Em nome de Jesus, repreendemos sim todo o laço armado, Pai.
lançamos por terra, na autoridade do nome de Jesus, e estamos na tua proteção, Pai, habitando no esconderijo do Altíssimo, sendo protegido pelos anjos do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Seja Deus louvado. Deus abençoe. Fiquem com a paz do Senhor, em nome de Jesus.